Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade do nascimento de São João Batista, o precursor de Jesus. A primeira leitura é tirada do livro de Isaías, no capítulo 49, é o segundo canto do servo do Senhor. Este servo é um personagem misterioso que aparece como um profeta que foi chamado por Deus antes de nascer, desde o ventre de sua mãe. Este profeta tem a sua língua como uma espada afiada. Este profeta é chamado de servo. Tu és meu servo em que serei glorificado, assim diz o Senhor para ele. Mas parece que a missão do servo é fracassada. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Mas o servo tem confiança no seu Senhor, de que o Senhor fará justiça e lhe dará recompensa. E o Senhor agora muda. Não só o servo deve libertar, reunir as tribos de Israel, mas o servo deve ser uma luz das nações, para que a salvação do Senhor chegue até os confins da terra. Este servo é Jesus, mas ele se parece com João Batista, que também foi chamado desde o seio de sua mãe. João Batista foi santificado por obra do menino Jesus, quando Nossa Senhora grávida visitou Isabel grávida. E foi lá que ele saltou de alegria, libertando-se do pecado original e enchendo-se da graça. Graça esta que veio de Jesus em estágio embrionário no ventre de Nossa Senhora. Jesus poderia dizer: trabalhei em vão, porque apesar de tantos milagres, de tantas pregações, o povo não acreditou nele e ele acabou sendo crucificado. Mas ele foi recompensado. Após a morte veio a ressurreição e a sua ascensão ao céu à direita do Pai. De modo análogo, podemos dizer que ocorreu o mesmo com João Batista. A pregação dele, embora tenha tido alguns frutos, pareceu que não foi bem sucedida. João acabou sendo morto por Herodes a pedido de sua concubina Herodíades, porque Herodes denunciava o adultério dele e dela. Mas o Senhor fez recompensa. O martírio de João Batista teve méritos aos olhos de Deus, e ele se tornou no céu o nosso intercessor. O Salmo 138 canta de um modo especial a presença de Deus na vida intrauterina. Foste vós que me formaste das entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes, como um tecelão vai fazendo um tecido. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Nenhuma sequer das minhas fibras vós ignoráveis, quando era modelado ocultamente. A segunda leitura é um trecho da homilia de São Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, na sua primeira viagem missionária em companhia de Barnabé. São Paulo quer convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Então ele conta a história da salvação, fala de Davi e da promessa de um descendente de Davi que ocuparia o trono de Israel e do cumprimento desta promessa. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus, conforme prometeu a Davi. Mas antes que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. O povo deveria converter-se ao Messias que estava para chegar. Estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja. Depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Primeiramente, ele nega a si mesmo: eu não sou. Depois ele anuncia o outro que é imensamente maior do que ele. Qual é a função, então, de João Batista? Diminuir para que Jesus cresça. Apontar para Jesus e depois desaparecer. Falar, porque João é a voz que clama no deserto, para que depois que vier Jesus, que é a palavra,
o Verbo eterno, que a palavra fique e a voz desapareça. Em outro lugar, João diz: entre vós está alguém que vós não conheceis, o Messias, porque ele deplora que alguém tão valioso seja ainda desconhecido pelo povo. Jesus vem até ele para ser batizado, como se fosse um pecador. Na fila dos publicanos, dos fariseus, João fica estarrecido. Senhor, eu que devo ser batizado por ti? Esta é a humildade, e a humildade é a verdade. Jesus replica: deixa por hora que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. Se João tivesse uma humildade imperfeita, ele iria insistir: não, Senhor, eu não quero batizar. Mas como a humildade de João Batista era excelente, ele se humilhou dizendo que não era digno, e se humilhou uma segunda vez obedecendo. A obediência que prova a humildade. Obedeceu ao batizar aquele que seria o autor do batismo. Lavou aquele que iria lavar-nos do pecado. Apontou para ele dizendo: este é o Cordeiro de Deus. Não é o cordeiro animal que se oferece no sacrifício da Páscoa, mas cujo sangue não tem poder de perdoar os pecados. Este é o Cordeiro de Deus, ele tira os pecados do mundo. E até hoje nós repetimos esta oração na Santa Missa. Este menino nasceu de uma anciã estéril, Isabel, e de um pai mudo, Zacarias. Quando ele nasceu, ele veio indicar a fecundidade que estava faltando naquela família e a voz, a profecia. Ele veio fazer com que o seu pai soltasse a língua em louvores a Deus e ele próprio tornar-se um profeta. Um profeta? Diz Jesus. Mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista. Este é o grande elogio de Jesus. Quando João nasceu, os seus pais deveriam dar-lhe um nome no dia da circuncisão, 8 dias após o nascimento. Como seu pai estivesse ainda mudo, queriam dar-lhe o nome de Zacarias, o nome do pai. Mas a sua mãe objetou: ele vai se chamar João. Mas como? Não há ninguém na sua família com esse nome? Pediram então ao pai que se exprimisse, como poderia se exprimir, sobre o nome do menino. Ele pegou uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. João quer dizer: o Senhor é misericordioso. Chegou agora um tempo de misericórdia para Israel. Em tempo em que o Senhor veio visitar o seu povo com a sua graça. E João vai anunciar esta graça, mas vai exigir penitência e conversão para recebermos esta graça. Todos ficaram admirados. A notícia se espalhou por toda a Judéia e perguntavam: que virá a ser este menino? A mão do Senhor estava sobre ele. Ele precedeu Jesus na sua concepção, foi concebido 6 meses antes, no seu nascimento, nasceu 6 meses antes, e na sua morte. Ele morreu quando Jesus ainda estava na sua vida pública. Morreu talvez 2 anos antes da morte de Jesus. Não é comum que se festeje o nascimento de um santo. Esta é uma exceção. Em geral, se festeja só o martírio, a morte. Nem é comum que um santo seja celebrado com uma solenidade, com direito a uma cerimônia de vigília, com missa própria para a vigília das vésperas. Isso não é comum. Com glória, mas também o credo. Isso não é comum. Se a Igreja celebra São João Batista com tanta pompa, é porque é uma figura digna, que nós devemos imitar e a quem devemos recorrer, pedindo para sermos semelhantes a ele, na sua humildade, na sua coragem, na sua autenticidade. Vamos pedir a Maria Santíssima, que foi até a carta de Isabel, onde João seria santificado, que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.